Bom, gente, eu falei para vocês que a proteína ela precisa de quantidade exata de aminoácidos, os tipos e a ordem. Tudo isso é definido geneticamente, tá? É o DNA que define a sequência dos aminoácidos que formarão a proteína. Tá? Aí eu tenho o seguinte, a primeira estrutura da proteína é a estrutura chamada de primária. Estrutura primária. A estrutura primária, gente, é uma sequência linear de aminoácidos que é determinada geneticamente. Então a estrutura primária é o que, pessoal? É pegar um aminoácido, uma bolinha, ligar com o outro através da ligação peptídica. Ó, isso é uma sequência, uma estrutura primária. É base. É como se fosse um alicerce. Quando você constrói uma casa, constrói um prédio, a base é o alicerce e essa base muitas vezes não aparece. Quando você observa uma proteína imponente, tridimensional, a base é a estrutura primária, que muitas vezes não é percebida. Quando a gente tem variações das condições ambientais, principalmente pH e temperatura, isso influencia na estrutura tridimensional, mas não muda a estrutura primária. Se eu tiver uma alteração genética do seu DNA, aí sim eu vou ter a alteração da estrutura primária. E se eu alterar a estrutura primária, eu altero a secundária, a terciária, a quaternária, altera a proteína como um todo. Tá? A segunda estrutura, o que acontece? A estrutura primária, ela começa a crescer, gente. Pensa que você vai fazendo um cordãozinho. E esse cordãozinho vai crescendo. Esse cordãozinho é a estrutura primária, ok? Lembra, alguns minutos atrás, que eu mostrei para vocês aqui o radical da metionina que tinha um enxofre, que era a cisteína, né? É verdade, que tinha um enxofre. E eu falei, isso aqui vai fazer ponte de sulfeto. Quando eu começar a crescer a estrutura primária para chegar na secundária, eu vou começar a ter uma interação entre as cadeias dos radicais. Secundária, tá? Então, por exemplo, eu vou ter uma estrutura chamada de alfa-hélice e uma estrutura chamada de folha beta. O que é isso? Pensa o seguinte, ó, alfa-hélice é como se fosse um fio de telefone. Ela começa a formar um espiral. Dentro do fio, veja, eu tenho as bolinhas. O que são essas bolinhas aqui mesmo? Os aminoácidos. Ok? São os aminoácidos. O que está ligando um aminoácido ao outro dentro da estrutura, dentro da molécula? Ligação peptídica. Mas veja, quando eu aproximar, por exemplo, o radical deste aminoácido com o radical deste, eles vão começar a criar interações. Essas interações podem ser pontes de hidrogênio, podem ser pontes de sulfeto, pode ser uma força de Van der Waals, tá? São interações intermoleculares. Interações intermoleculares. Pode ser pontes de hidrogênio, pode ser pontes de disulfeto, pode ser forças, ligação, né? Não sei se é força que fala, se é ligação, de Van der Waals,
tá? Isso vai promover a formação da alfa-hélice ou da folha beta. A folha beta é assim, ó. Ela parece uma folha de papel em zigue-zague, né? Em sanfonado, melhor dizendo. Sanfonadinho. É desse jeito. E tem as interações aqui, ó. As interações intermoleculares que criam esse aspecto. Aí eu tenho a estrutura terciária. Estrutura terciária, eu passo a ter, gente, uma estrutura tridimensional. Eu passo a ter essa estrutura em 3 dimensões. Tá? Tridimensional. Ok? E se eu tiver uma quaternária, a quaternária são várias terciárias. Várias terciárias. Então aqui você vai ter, ó, uma terciária tridimensional ligada com uma outra terciária tridimensional ligado com uma outra terciária tridimensional, formando uma estrutura quaternária, uma proteína quaternária. Tá? Eu não sei se eu coloquei aqui. Ó. Oi. Na primária, ela só é uma sequência de aminoácidos ou é uma proteína? Não, é só uma sequência de aminoácidos. Proteína você vai começar aqui. Aqui e aqui. Tá? Aqui eu estou começando a construir a proteína. Primária, secundária, terciária e quaternária. Eu já tenho proteína terciária e quaternária. A terciária e quaternária. Não afeta a secundária nem a primária. Aí você afeta tudo. Isso. Tá? Por exemplo, o fato de você pegar o leite e adicionar vinagre no leite, você vai alterar o pH do leite. Alterando o pH, você quebra a estrutura quaternária e terciária da caseína, que é a proteína do leite. Isso leva à coagulação do leite, ele talha e não tem como voltar atrás. Você desnaturou a proteína do leite. Tá? Agora, uma alteração genética no nosso DNA causa uma alteração na hemoglobina, desde aqui, que vira chamada anemia falciforme. Eu troco esse aminoácido, acho que é o 7º aminoácido da cadeia, você trocou, vai afetar a estrutura secundária, vai afetar a terciária e quaternária. Tá? Aí não tem a ver com a desnaturação, é alteração diretamente, tá? na estrutura primária. Ok? Então, ó, estrutura primária é sequência linear de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Estrutura secundária, essas aminoácidos começam a interagir entre eles através dos radicais. Terciária, eu tenho uma molécula tridimensional, mas com a estrutura secundária aqui dentro. E quaternária são várias terciárias juntas, tá? Veja aqui essa outra, ó. Aqui eu tenho aminoácidos, estrutura secundária, folha pregueada, que é a folha beta, ou alfa-hélice. A estrutura terciária, veja aqui, gente, ó, a estrutura terciária. Dentro da terciária eu posso ter na mesma terciária um pedaço que é alfa-hélice e um pedaço que é folha beta. Consegue enxergar isso aí na apostila? Ó, na mesma terciária um pedaço é laranja, que é folha beta, e um pedaço é roxo, desculpa. Um pedaço é laranja, que é alfa-hélice, e um pedaço é roxo, que é folha beta. E aqui eu tenho várias uma quaternária, que são várias terciárias. Aqui de novo, ó, primária, sequência de aminoácidos da proteína, definida geneticamente. Secundária é uma dobra usando aquelas interações moleculares. Terciária, a dobra tridimensional da estrutura secundária. E quaternária, várias estruturas terciárias juntas. Tá? A hemoglobina é uma proteína de estrutura quaternária que tem 4 terciárias. Tem 2 alfa e 2 beta que formam a hemoglobina. Tá? Olha aqui o exemplo que eu falei para vocês da anemia falciforme. Ó. A anemia falciforme é um exemplo de alteração na estrutura primária da proteína hemoglobina. Você tem a troca, gente. Olha que coisa simples. O 6º aminoácido, que era um ácido glutâmico, se torna valina. E só essa alteração desse único aminoácido, lembra que eu falei que tem 574?
Esse único aminoácido, essa posição 6, faz a hemácia virar assim para cá. Ou seja, ela muda completamente a sua forma e a sua função, tá? Na alteração da estrutura primária da proteína, ok? Aqui de novo, ó, essa é a hemoglobina. Veja que ela tem uma estrutura quaternária, que eu tenho 4 terciárias, uma laranja, uma verde, uma roxa e uma rosa aqui. Cada uma delas é uma estrutura terciária, tá bom? Só para fechar essa primeira parte da aula, a função das proteínas, eu só queria falar uma coisa. Com relação a um exemplo de estrutura de proteína que é muito comum, que é a comparação com o fio do telefone. Você já viram essa comparação? Lembra dos telefones de gancho? Bem tosco o meu gancho, né? Mas pensa comigo, ó, você tem o telefone de gancho, aí você tem o fio que sai do telefone, ele é reto, é a estrutura primária da proteína. Aí esse fio começa a enrolar, estrutura secundária da proteína. Aí de repente esse fio faz um embolão aqui, ó, sobre ele mesmo, estrutura terciária. Aí se eu tiver um outro telefone por perto, eu vou ter uma outra estrutura terciária embolada aqui. Aí ele passa a ser estrutura quaternária. Aí aqui é a estrutura secundária, estrutura primária e o fio do telefone. Tudo bem? Só para vocês terem a título de comparação isso aqui, tá? E aí eu vou citar, para a gente encerrar essa primeira parte, as principais funções das proteínas e aí nós damos um intervalinho para vocês tomarem uma água, tá? Gente, lembra comigo, carboidrato, a principal função era energética, mas tinha função estrutural, por exemplo, das pentoses, né? Dentro do DNA e do RNA. Lipídio tinha função energética, função estrutural, função hormonal, tinha bastante coisa de lipídio. Proteína é o grupo que mais tem função, tá? Então eu tenho proteína de função estrutural e mecânica, por exemplo, actina e miosina. Eu tenho enzimática, a digestão basicamente toda é feita por enzima. Eu tenho hormonal como a insulina. Eu tenho anticorpos de defesa, imunoglobulinas, proteínas de transporte de membrana, proteínas de transporte de gases, tá? Eu citei aqui para vocês algumas delas. Então, reserva nutricional, nutritiva, hormonal, estrutural, transporte de gases e de enzima. Alguns exemplos. A caseína é uma proteína de reserva do leite. É um dos alimentos principais do recém-nascido, porque o recém-nascido só toma leite. E do leite o bebê tira o quê, gente? A lactose, que é o açúcar do leite, que é o carboidrato dele, e a caseína, que é a proteína dele. Pensa que até muitas vezes, 5 meses, 6 meses, o bebê só mama no peito. Só toma leite. Nem água ele precisa tomar se ele mama no peito. Agora, se ele toma fórmula, ele tem que tomar água muitas vezes, porque a fórmula resseca a criança, tá? Albumina. A albumina é a proteína que está presente na clara do ovo. É uma proteína que também está presente no sangue que dá viscosidade. Ela é uma reserva energética. Muita gente toma albumina na sua preparação física, porque é uma fonte de proteína, é uma fonte de aminoácidos, tá bom? Hormonal. Insulina e glucagon, que são hormônios que regulam a glicemia. Nós falamos na aula passada um pouquinho a respeito disso, de glicogênese e glicogenólise, onde envolvia glucagon e insulina, que são hormônios proteicos. Somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, também conhecido como GH, também é um hormônio proteico, tá? Vamos falar disso também na apostila de Fisiologia Humana, na parte de hormônios, ok? Temos aqui proteínas estruturais, então eu tenho fibrinogênio, que é uma proteína que está relacionada com a coagulação sanguínea, o sangramento, né, produzido pelo fígado, fibrinogênio, que está presente no plasma. A queratina, que é uma proteína de impermeabilização de superfícies, como cabelo, unha, casco, né, pelos, chifres, tá? Não confundir queratina com quitina. Quitina é um carboidrato, é um polissacarídeo estrutural. Queratina é uma proteína. Actina e miosina, que são proteínas de contração muscular, tá? E colágeno, que é uma proteína que está presente na sua pele, presente no cabelo, presente nas articulações,
tá? Não adianta tomar colágeno, tá, gente? Cápsula de colágeno para pele. Por quê? Colágeno é proteína. Se é proteína, colágeno é grande ou é pequeno? Grande. Quando você tomar a cápsula de colágeno, esse colágeno tem que ser digerido até virar aminoácido. E se virar aminoácido, qualquer proteína serve. Não precisa tomar colágeno. Você poderia tomar um whey, por exemplo, que você ia ingerir aminoácido do mesmo jeito. Tá? Agora, injetar o colágeno na pele, aí é outra história. Mas tomar a cápsula de colágeno não resolve teoricamente para nada, porque você vai digerir o colágeno no seu intestino. Tudo bem? Aqui a pele mostrando as camadas, tá? E aqui nessa região onde eu tenho a queratina, tá? Que é aquela proteína de impermeabilização, a parte da epiderme, onde você vai ter colágeno também na parte da derme, tá? Aqui a parte das proteínas musculares, actina e miosina. E proteínas de transporte, globina, falei um pouquinho sobre elas na aula passada. Eu tenho a hemoglobina do adulto, a hemoglobina fetal e a mioglobina, que são proteínas de transporte que são, né, essenciais para o transporte de oxigênio. Tá bom?